Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui novamente para gravar mais uma palavra, né, meus queridos irmãos, neste momento, onde estamos passando por grandes dificuldades, né, na saúde, um povo, uma nação, um país, como tantos outros países também estão passando por grandes dificuldades. Então nós precisamos ir em busca da palavra de Deus. Está escrito no Evangelho de Lucas, o capítulo 16, a partir do verso 19, a palavra diz assim: Ora havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linhos finos, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, cobertos de chaga, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe a úlcera. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Então chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água, meus amados irmãos, a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de quem recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males agora, porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. Aleluia. Meus amados irmãos, uma palavra que nós estamos deixando em nome de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, aonde ali temos um exemplo, né, meus queridos irmãos, que o dinheiro não cura ninguém, o dinheiro não dá vida para ninguém, o dinheiro não faz ninguém feliz, né, meus amados e queridos irmãos. E nesse momento fica claro para nós que nós estamos vivendo numa situação com esse vírus, esse coronavírus, que não adianta nós ter dinheiro, né, meus amados irmãos? Não adianta nós ser donos da empresa, não adianta nós ter uma fortuna grande, não adianta nós ser médico, não adianta nós trabalhar no governo, não adianta nós ser autoridade, nós ser policial, não adianta nós ser nada, nada adianta contra esse vírus, né, meus amados e queridos irmãos? Mas somente uma coisa, né, aonde nós ali, né, nós vamos buscar na Bíblia a nossa consolação, o nosso caminho, a nossa salvação. Quando aquele rico ele se regalava, se dava presente, né, e ali simplesmente ele, né, não dava ali um prato de comida para Lázaro, o mendigo, simplesmente deixava cair no chão os farelos, diz a palavra, e ali Lázaro se alimentava junto com os cães, né, vinha disputar ali uma migalha junto com os cães, né, meus amados e queridos irmãos? Muitas situações nós temos vivendo, muitas situações nós temos visto, né, meus amados irmãos, que hoje o pobre, hoje tem ser humano disputando uma migalha para que ali o governo venha dar alguma coisa, meus amados e queridos irmãos, e o negócio está ficando cada vez mais ruim, o negócio está ficando cada vez mais complicado, porque ali, meus amados e queridos irmãos, está vendo pessoas tirando proveito de situações, de pessoas que estão passando fome, de pessoas que estão passando por necessidades, né, meus amados e queridos irmãos? Então, neste momento, eu quero dizer para você
que aquele dinheiro que você está guardando, aquele dinheiro que você acha que vai te curar, aquele dinheiro que você acha que vai comprar a tua saúde, aquele dinheiro que acha que vai te colocar no reino do céu, na salvação, que você é melhor que alguém, eu quero dizer para você que você não é melhor que ninguém, porque melhor é aquele que serve a Deus, melhor é aquele que entrega o seu coração, o seu caminho para Deus. Meus queridos irmãos, essa parábola ali, quando Jesus nos fala, simplesmente essa parábola deixa claro, né, meus amados irmãos, que Lázaro, quando ele morreu, quando ele teve o seu descanso aqui na terra, simplesmente os anjos vieram e levaram a Lázaro, né, para o seio do nosso pai Abraão, o nosso pai da fé. Simplesmente Lázaro foi lançado até lá. Os anjos conduziram Lázaro até lá. Meus amados irmãos, e a palavra diz que morreu também o rico, e o rico foi sepultado no inferno, né, meus queridos amados e queridos irmãos? Então eu quero deixar bem claro para você que aquele dinheiro que você está tirando daquela pessoa pobre, aquele dinheiro que você está dificultando para que aquela pessoa chegue e tenha acesso, que aquela pessoa passe a comer, né, comer migalhas, né, meus amados e queridos irmãos, não vai te levar para o céu, vai te levar para uma grande tribulação. Porque a Bíblia diz, né, meus amados irmãos, que ali o rico estava em atribulação, e quando ele levantou os olhos para cima, ele viu ao longe Lázaro e Abraão caminhando no reino, né, junto com Abraão, com o nosso pai Abraão. Ali estaria Lázaro caminhando, né, meus amados irmãos, passeando, feliz, né, salvo, né, não estava mais doente, não tinha mais problemas nenhum, mas aquele que não tinha problema aqui na terra estaria com um grande problema lá no céu, né, meus amados irmãos? Porque ali ele estava numa grande tribulação, porque ele diz, pai Abraão diz para que Lázaro moe a ponta do seu dedo em água e coloque na minha boca, para que eu possa me refrescar, porque estou em atribulação aqui em chamas. Meus amados irmãos, o dinheiro daquele homem não cobriu ele, dele estar queimando por toda a eternidade com chamas de fogo, ser lançado no inferno. Ele não conseguiu comprar um lugar no céu, mas sim comprou o lugar que é devido a quem tem dinheiro, né, meus amados e queridos irmãos? Porque o dinheiro é o segundo grande poder. O diabo, meus amados irmãos, fica em terceiro, quarto lugar. Mas o segundo maior poder que existe é o dinheiro, né? Primeiro é Jesus Cristo, né? Segundo é o dinheiro, né? As coisas, né, que nós vimos, as coisas que a ganância que nós queremos ter mais e mais e mais, e não olhamos para aquele próximo, aquela pessoa que está ali ao nosso lado, né, meus amados irmãos? Mas simplesmente, né? O diabo já ficou em terceiro lugar, talvez nem em terceiro, talvez em quarto lugar ele fica, né, meus amados irmãos? Só que aquele dinheiro não comprou, né, um lugar no céu, uma salvação. Como o teu dinheiro hoje não compra a tua salvação, o teu dinheiro hoje não te dá um livramento sobre esse vírus que está aí, né, meus queridos irmãos, porque é Deus que está falando com a humanidade, né? Esse vírus não é nada, mas é Deus falando, é a taça do Apocalipse que foi derramado, né? Se nós pararmos para pensar, os 30% que era para ser queimado foi queimado no ano passado, os 30% que era para morrer na água já morreu, e agora, meus amados irmãos, o que está acontecendo? A enfermidade que diz a palavra, que diz Apocalipse, que ela fala da enfermidade. Jesus Cristo também fala, né, meus amados irmãos, ali que está na Bíblia, no Evangelho, nos 3 Evangelhos, Marcos, Lucas, né, e João, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, meus amados e queridos irmãos, nos 4 Evangelhos. Ali está escrito, meus amados irmãos, sobre esse vírus que está aqui hoje, né, que seria o choro, o começo das dores, o começo do choro. Há quantas famílias, quantas pessoas chorando hoje, né, meus amados irmãos? Chorando por perder os seus entes queridos, né, meus queridos amados irmãos, né? E ainda não acordaram, ainda não se deram por conta que é Deus falando, que é a palavra de Deus se cumprindo, e muito mais vai vir ainda. Porque se a Bíblia vai se cumprir, passa esse vírus, começa rumores de guerra, começa a guerra
guerra, países contra países, né, meus amados irmãos? Países vão se levantar contra Israel, então porque tem que cumprir a sua palavra. Então, se Jesus Cristo falou sobre essa parábola, né, meus amados irmãos, que o dinheiro nos leva para um lugar triste, nos leva para um lugar, né, que nenhum de nós quer ir, mas sim, vamos dizer, aquela humildade de coração, né, nos leva para um lugar que é onde nós saímos dessa terra, nós fizemos essa passagem, lá nós temos paz, lá nós temos tranquilidade para a vida eterna, sem dor, né, sem passar por enfermidades, né, sem passar por humilhação, né, meus amados e queridos irmãos. Então fica bem claro que o que você tem não te faz melhor que ninguém, mas se você hoje olhar para aquela pessoa lá na rua que está com necessidade de um pão, de um pedaço de pão, e você chegar lá e alcançar aquele pedaço de pão para aquela pessoa que está com aquela necessidade, com certeza você vai estar preparando o lugar junto com Abraão, junto com o pai Abraão, lá onde foi o mendigo, né, meus amados irmãos? E não prepare o lugar onde está Lázaro, porque é muito triste. Então eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento que estou deixando essa mensagem, né, meus queridos irmãos, quando Jesus Cristo fez a comparação da parábola, que ele disse aos discípulos, é mais fácil passar o camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, né? Vamos olhar para as pessoas, vamos abrir o nosso coração e vamos contrariar esta palavra, vamos fazer diferente, porque não interessa se você é rico, mas se seu coração for bom, você terá salvação. Só que o teu dinheiro guardado no banco, o teu dinheiro, né, guardado ali, o teu título de médico, o teu título de advogado, o teu título de juiz, o teu título de delegado, não te dá a salvação, mas sim as obras corretas, as obras, o juízo correto, né? O julgamento correto. Esse sim te dá a salvação, porque é esse que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo disse, eu não vim nesse mundo, né? João 3, né, a partir do versículo 16, a palavra diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, né? Não para que o mundo fosse julgado por ele, mas que sim, o mundo julgasse, né, meus amados irmãos? Mas que julgasse um julgamento justo. Mas o mundo foi injusto com o Filho de Deus. E nós não podemos ser injustos hoje nas necessidades das pessoas, nós não podemos ser injustos hoje de ver a pessoa passando por algo ruim e nós simplesmente cruzar nossas mãos e dizer, eu tenho, fulano não precisa, eu tenho porque não guardou aquilo que a pessoa não tem, talvez está guardado lá em cima, lá no céu, aonde a traça, aonde a ferrugem não come, mas sim, a vida eterna está preparado, guardado, para que nós chegamos, aonde está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25, aonde Jesus Cristo diz, bendito, né, de meu Pai, entre à direita e tome posse daquilo que está preparado no começo, na fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, essa mensagem eu quero deixar para você, para que você medite, para que você coloque a mão na tua consciência, você que vai estar olhando, né, esse vídeo, você que vai estar pensando, colocando a cabeça no travesseiro e pensando, a situação não está boa para ninguém, mas eu tenho e eu posso repartir, porque se eu repartir, a palavra diz, meus amados e queridos irmãos, que aquilo que eu fizer de coração eu vou ter 10 vezes mais ou 100 vezes a mais, Deus vai acrescentar na minha vida, amém? Então, eu me despeço nessa noite e peço que você curta, peço que você comente. Se você quiser comentar contra esta palavra, comente, mas eu quero que você comente esta palavra, amém?